Uma aluna de ensino médio aqui da minha cidade, chamada Ana Júlia, que eu conheço pessoalmente, ela precisa fazer um trabalho de sociologia sobre a terceirização. Então ela me enviou uma mensagem fazendo algumas perguntas sobre aspectos positivos, negativos da terceirização, qual o meu ponto de vista, o que eu acho. Então eu decidi fazer um vídeo sobre o tema, porque é um tema interessante que já gerou muita discussão no Brasil e vai continuar gerando discussão, porque existe um pensamento impregnado na sociedade brasileira, um pensamento esquerdista, que diz que a terceirização é algo ruim, é negativo para os trabalhadores, que eles vão ser prejudicados, né? Mas eu acredito que não. A terceirização, ao contrário disso, ela gera maiores oportunidades para os trabalhadores. Em primeiro lugar, porque quando se estabelece a terceirização, as grandes empresas, elas vão fragmentando o seu processo produtivo. Vamos pensar uma indústria têxtil. Eu moro aqui em Blumenau, Santa Catarina, que é um polo têxtil. Então existem várias grandes empresas têxteis aqui, como a Hering, por exemplo, e essas empresas, elas terceirizam muitos dos seus trabalhos. Então, algumas facções fazem apenas a manga, algumas facções elas colocam os botões nas camisas, algumas fazem a costura de uma determinada parte. A empresa, ela não cuida mais de todo o processo produtivo, mas ela terceiriza isso para empresas menores, empresas familiares, muitas vezes. Então, isso gera uma maior distribuição de renda. Vamos pensar o seguinte: se empresas como a Hering cuidassem ainda de todo o processo produtivo, toda a riqueza gerada iria apenas para o dono da empresa e o grupo de sócios. Mas quando se terceiriza o processo produtivo, mais pessoas se tornam proprietárias dos seus próprios negócios, inclusive empresas familiares. Então a terceirização, ela fomenta, na verdade, pequenas empresas, empresas familiares, onde mais pessoas acabam tendo uma possibilidade de ascensão social, porque a terceirização, ela promove e fomenta a ascensão social, ao contrário do que a esquerda diz. Então, os políticos de esquerda, geralmente, eles são contrários à terceirização. E por quê? Porque eles defendem o sindicalismo. Então, numa perspectiva de mercado como a esquerda o defende, teriam grandes empresas, os funcionários dessas grandes empresas eles seriam sindicalizados e os sindicatos é que mandariam, teriam uma influência sobre esses trabalhadores. E isso é benéfico para a esquerda, para os partidos políticos de esquerda, que se utilizam dos sindicatos como uma forma de manipulação da classe trabalhadora. Onde existe uma terceirização maior, os sindicatos eles perdem a força, porque esses funcionários de pequenas empresas, né, ou muitas vezes empresas familiares que nem funcionários não têm, os próprios pais, os filhos e irmãos, eles trabalham ali entre si e não são sindicalizados, isso acaba gerando uma perda de trabalhadores sindicalizados para os sindicatos. E os sindicatos, eles não querem perder estes trabalhadores sindicalizados que pagam mensalidades, que pagam, né, o imposto anual para os sindicatos. Então existe um interesse ideológico muito grande por trás. Por isso que os sindicalistas batem o pé nesse negócio da terceirização. Por isso que a maior parte dos políticos de esquerda, eles são contrários à sindicalização, à terceirização, desculpem, porque eles querem manter este domínio que os sindicatos exercem sobre os operários e os trabalhadores sindicalizados. Mas a experiência comprova que a terceirização ela promove um crescimento econômico e uma emancipação econômica maior por parte dos trabalhadores, porque mais pessoas se tornam proprietárias dos próprios negócios. E quanto mais proprietários dos próprios negócios se tem, também existe uma maior distribuição de renda.
Vamos pensar, se numa cidade existem apenas 5 grandes empresas, e essas empresas elas empregam a população da cidade, existe distribuição de renda? Não. A renda vai ficar nas mãos destes 5 proprietários de grandes empresas. Mas se os proprietários dessas grandes empresas eles decidem terceirizar partes do processo produtivo, delegando este trabalho a pequenas empresas, vão surgir mais empresas, com mais donos, muitas vezes empresas familiares, e isso gera uma distribuição de renda também. E a própria lei de oferta e procura é que vai gerenciar esse processo. Aquelas empresas que fornecerem um bom trabalho, com um preço razoável, pagando seus funcionários corretamente, vão se manter no mercado. E ao contrário do que muitos dizem, a terceirização ela não gera uma exploração do trabalhador, porque na terceirização, né, num meio empregatício de terceirização, de empresas terceirizadas, existem mais empresas e os empregados eles podem escolher onde eles querem trabalhar, existem mais opções. E o dono de pequena empresa que quer funcionários de qualidade, ele vai ter que oferecer um salário bom para atrair os funcionários, porque do contrário, eles vão trabalhar no seu concorrente que oferece um melhor trabalho e melhores condições de trabalho também, né? Então, nessa discussão aí em torno da terceirização, existe uma questão ideológica muito grande, que é esse pensamento esquerdista que está enraizado aqui no Brasil, dizendo que os empresários querem apenas explorar os seus funcionários, que eles querem ter a mais-valia, que eles não querem respeitar a classe trabalhadora, né? Mas não é assim. Isso são mitos criados pela esquerda para atrair a classe operária para si através do sindicalismo, né? Então a terceirização ela representa também um duro golpe na sindicalização, porque sejamos sinceros, os sindicatos eles não fazem nada de bom aí pelos trabalhadores. O que que os sindicatos fazem pela classe trabalhadora? Pelo que os sindicatos trabalham? Nós sabemos muito bem que, historicamente, muitos líderes sindicais se vendiam para a classe eh, empresarial, né? Se vendiam para a classe empresarial, e assim que a coisa funcionava. A classe trabalhadora ela nunca foi assistida completamente pelos sindicatos, porque os sindicatos eles negociam com a classe empresarial e se vendem também para atenderem aos interesses aí de presidentes de sindicatos. Existe uma corrupção tremenda dentro dos sindicatos e disso não se fala praticamente, né? Por quê? Porque isso atende aos interesses da esquerda, então, ó, biquinho, biquinho, vamos ficar quietinhos, caladinhos, porque isso vai contra os interesses da esquerda brasileira. Mas eu sou favorável à terceirização, porque é uma própria necessidade do mundo em que nós vivemos hoje em dia, onde nós precisamos de uma economia flexível, não uma economia engessada, né? Uma economia onde todo o processo produtivo está nas mãos de poucas pessoas. A terceirização, ela coloca o processo produtivo nas mãos de mais pessoas, de pequenas empresas, empresas familiares, né, que oferecem aí um serviço terceirizado para médias e grandes empresas. Vamos pegar o exemplo aí das empresas de telefonia ou próprias empresas de internet também. Vamos pegar a NET, por exemplo. A NET ela tem funcionários, mas também pequenas empresas terceirizadas que fornecem serviço para a NET. Digamos, se a NET não terceirizasse o serviço, todos os instaladores de internet teriam que trabalhar para a NET ou outras operadoras. Mas como existe essa terceirização, algumas pessoas abrem a sua empresa de terceirização, se tornam proprietários de pequenas empresas e trabalham para essas operadoras. E isso gera uma distribuição maior de renda. A terceirização ela promove isso.
E não a exploração apenas como partidos políticos de esquerda o dizem, os sindicatos também o dizem, né? Porque os sindicatos eles estão preocupados porque eles perdem os seus filiados, né? Eles perdem os seus filiados porque numa economia terceirizada, os trabalhadores não são muito sindicalizados. A dinâmica é outra. A dinâmica é outra. E por isso que os sindicatos hoje estão gritando, né? Porque eles não querem perder aí os seus contribuintes. Sem falar que a esquerda também ela é muito em prol da estatização de empresas pertencerem ao Estado, que é outra roubada, né? Como exemplo, a Petrobras. Se a Petrobras fosse uma empresa privada, ela não estaria na situação em que se encontra nos dias atuais, onde ela foi roubada ao longo de todos esses anos e a Petrobras era utilizada como um cabide de emprego, onde eram concedidos cargos em troca de apoio político. Então, determinados partidos, para apoiarem o PT, eles recebiam cargos dentro da Petrobras, né? Políticos ocupavam estes cargos em troca de apoio político ao PT. Então, vocês podem ver que tudo isso é engessado demais. Isso estrangula a liberdade econômica do país. E é por isso também que a economia brasileira está hoje na situação em que se encontra, porque o Estado interferiu demais na economia. O Estado que vai cuidar da segurança pública, da educação e da saúde. O resto cabe à iniciativa privada. E hoje, dentro da iniciativa privada, a terceirização está estabelecida. Né? Está estabelecida, porque a terceirização ela é uma solução para muitos problemas. A terceirização, hoje ela está dentro de grandes empresas, né? Empresas que produzem aí produtos de consumo. A terceirização está nas empresas que prestam serviços de segurança, de limpeza, ou seja, em todas as esferas da sociedade. E isso é positivo porque promove uma maior distribuição de renda, ao contrário do que a esquerda diz, né? Porque a esquerda ela quer apenas sindicatos fortes para controlar a classe operariada, né? E a terceirização, ela enfraquece os sindicatos. E é por isso que sindicatos e a esquerda hoje estão gritando. Estão gritando. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.